Quando o nutricionista fala para você comer tantas porções de frutas, verduras, legumes, você sabe do que ele está falando? E a porção que está descrita no rótulo do produto que você consome, você sabe como encaixá-la na sua rotina alimentar? Se quiser saber, assiste esse vídeo até o final. Olá, eu sou a Flávia, nutricionista, esse é o Mais Comida Menos Neura e hoje a gente vai falar sobre porções de alimentos. Então, se você estava querendo saber desse assunto há muito tempo e nunca conseguiu entender, estava precisando de alguém para te explicar isso, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho para você ser avisado todas as vezes que a gente postar um vídeo aqui. Mais do que entender como a gente calcula as porções, é preciso que você entenda para que a gente precisa fazer isso. Na verdade, o entendimento das necessidades das porções nos ajudam a ter uma ingestão mais adequada de todos os nutrientes, porque cada grupo de alimentos fornece um tipo de nutriente, fornece mais um do que outro. E aí, se a gente balanceia a nossa alimentação dentro desses grupos todos, a gente consegue uma melhor ingestão de todos os nutrientes. E o entendimento das porções também evita que a gente cometa exageros, porque, principalmente falando de alimentação, em hipótese nenhuma, exageros são benéficos. Até a água em excesso faz mal, então nada em exagero é benéfico, mesmo os alimentos in natura. O conceito de porção é uma padronização. É utilizada para que as pessoas saibam a quantidade de alimentos que devem ser ingeridos de acordo com cada grupo deles. Aqui no Brasil, a pirâmide alimentar baseia-se em 8 grupos de alimentos que foram adaptados, baseados no nosso consumo habitual. E apesar da pirâmide alimentar fazer parte do antigo Guia Alimentar para a População Brasileira, eu já tenho vídeo aqui falando sobre o novo guia que saiu em 2014, a pirâmide continua sendo interessante para que a gente entenda essa questão das porções de alimentos. O novo guia alimentar baseia-se no grau de processamento, ou seja, ele nos fala muito mais da qualidade dos alimentos, mas nem por isso a pirâmide deixa de ser útil. Ela é importante para a gente entender essa questão das porções. Por isso que a gente continua utilizando ela nas consultas, uma maneira de trabalhar a educação nutricional. Porção é definida como a quantidade de um alimento numa determinada forma usual de consumo. E ela pode ser determinada em medida caseira, em unidade ou em gramas. Só que, para ter uma referência, as porções foram baseadas numa dieta de 2.000 quilocalorias. Então, se a sua necessidade é de 2.000 quilocalorias, baseando o seu consumo nessas recomendações, vai ficar tudo bem, sua ingestão vai estar adequada. Acontece que a sua necessidade pode ser maior ou menor do que isso, e aí só um profissional para determinar a sua necessidade. Aí é que entra o trabalho de individualização. Então, quando o profissional atende um paciente, o que ele faz é juntar várias informações, como estado nutricional, a composição corporal, sexo, idade, nível de atividade física, tipo de atividade física, para determinar a necessidade de consumo de acordo com o objetivo do momento. Aí, determinando a necessidade calórica que o indivíduo tem diariamente, a gente divide entre os 3 macronutrientes: carboidrato, proteína e gordura. E aí, depois dessa divisão de quantos % a gente vai utilizar para atingir essa necessidade, a gente vai encaixando de acordo com os alimentos fonte. Então, tem os alimentos fonte de carboidrato, a gente tem uma quantidade X de porcentagem para atingir. E aí a gente vai encaixando os alimentos fonte de carboidrato, proteína, gordura e assim por diante. A nossa pirâmide é dividida em 8 grupos de alimentos: o grupo dos cereais, tubérculos e raízes, o grupo das frutas, verduras e legumes, o grupo dos feijões e das oleaginosas, o grupo das carnes e dos ovos, o grupo dos leites, o grupo dos açúcares e o grupo dos óleos e gorduras. O grupo 1, que é o grupo dos tubérculos, cereais e raízes, é a base da nossa pirâmide. Eles são fonte de nutriente que a gente mais precisa diariamente, que são os carboidratos, porque ele é fonte de energia de fácil assimilação e é a fonte de energia preferida pelo corpo, como a gente já falou em vídeos anteriores aqui a esse respeito. Então, aqui no caso do pão, por exemplo, toda vez que você for consumir um produto ultraprocessado, é obrigatório conter no rótulo a tabela nutricional. A gente já falou isso num outro vídeo aqui. Mas, por exemplo, aqui no grupo dos cereais, tubérculos e raízes, que é de onde o pão faz parte. Por quê? Porque o pão é um alimento à base de trigo, o trigo é um cereal, portanto ele faz parte do grupo dos cereais. Então, na tabela nutricional, sempre vai ter a porção em gramas e em medida caseira. Então, esse pão aqui, por exemplo, a porção são 2 fatias. Sempre olha aqui, de todo e qualquer produto ultraprocessado que você for consumir ou industrializado, já falamos também que nem todo industrializado é ultraprocessado, porque às vezes
vezes tem pão que não são 2 fatias a porção. Tem pão que é 1,5 fatia, tem pão que é 1 fatia. Então precisa se atentar. E para todos os outros grupos também de alimentos, olha no rótulo, vai lá na descrição, veja de qual grupo esse alimento faz parte para você poder saber qual é a quantidade certa de consumir, tá bom? Eu percebo que a grande dificuldade das pessoas é entender qual alimento faz parte de qual grupo. Então eu vou deixar aqui na descrição uma lista completa de todos os alimentos que fazem parte dos 8 grupos para você saber qual alimento é de cada grupo e qual é a porção equivalente de cada um deles. Para facilitar ainda mais a sua vida, eu vou deixar aqui sinaizinhos com a minha mão para você entender qual é a quantidade aproximada de alimento de cada grupo. Então o grupo dos cereais, tubérculos e raízes, a gente pode colocar uma mãozinha assim, um punho fechado. Então, por exemplo, essa quantidade de arroz, essa quantidade de macarrão, essa quantidade de purê de batata. Não esquece que na descrição vão estar listados todos os alimentos pertencentes a esse grupo. O grupo 2 é o grupo das hortaliças e a gente precisa consumir de 3 a 5 porções ao dia. Então aí vai depender se você faz. Como a recomendação é que a gente faça entre 3 e 6 refeições ao dia, dá muito bem para distribuir essa quantidade aí durante o seu dia alimentar. Para as hortaliças, para você fazer um cálculo fácil, aí você pode usar as suas 2 mãos. Essa é uma quantidade interessante de você consumir de hortaliça, de folhas. O próximo grupo, o grupo das frutas, também a gente precisa consumir de 3 a 5 porções ao dia. Mas as frutas não tem muita referência assim em mãos. Normalmente são unidades ou fatias, então fica um pouco difícil da gente calcular assim com a mão. Mas, por exemplo, a maçã, a banana, uma unidade média, e as demais frutas eu vou deixar as equivalências na lista da descrição. O grupo dos feijões, que são as leguminosas, é interessante que a gente consuma de 1 a 2 porções ao dia. E aí pode ser uma concha de feijão. E a gente pode usar uma mão. Lembrando que o grupo das leguminosas é facinho de eu falar aqui pra vocês que são poucos alimentos pertencentes a esse grupo. Os feijões, lentilha, ervilha, grão de bico e soja. Mas as porções equivalentes vão estar em gramas e em medida caseira lá na nossa descrição. O outro grupo é o grupo das leguminosas. Também, assim como as leguminosas, são fonte de proteína, são fontes vegetais de proteína, e a gente pode usar uma mãozinha assim, só que só a palma da mão aqui. As oleaginosas são bem calóricas, então a gente precisa consumir com moderação. Porque se a gente fala um punhado, a pessoa enche a mão, mas aí tá consumindo 2, 3, 4 vezes mais do que a necessidade. O grupo das carnes e ovos também a recomendação é que se consuma de 1 a 2 porções ao dia. A quantidade de carne a gente pode calcular, se for na palma da mão, uma palma da mão, sem os dedos. O grupo dos leites e derivados, que seriam os leites, os iogurtes e os queijos, a recomendação é que se consuma 3 porções ao dia. E aí, como a maioria não dá pra gente mensurar com a mão, eu vou deixar na descrição, mas ali 200 ml de leite, uma fatia de 50 gramas de queijo Minas é suficiente para equivaler a uma porção. Os alimentos fonte de açúcar, ou seja, os doces, as sobremesas, a gente consegue mensurar. Se for um chocolate, se for uma barra de chocolate, um dedinho assim, 4 quadradinhos, a gente consegue. O editor vai colocar aqui uma barrinha de chocolate. Mais comida, menos neura. Certo? Deu pra entender? Ou então, se for um chocolate, a gente pode mensurar com um dedinho, então 4 quadradinhos de chocolate, e se for um doce em pasta, pode ser uma colher de sopa. Ô, gente, eu recebo vários vídeos no WhatsApp, o pessoal sabe que eu gosto. Eu recebi cada um de um mais lindo que o outro. Daí o que a gente fez? A gente juntou tudo num momento fofura que eu quero que vocês vejam agora. Olha aí. Oi, mamãe. Oi, meu amolicinho da minha mãe. O que você tá fazendo com a blusa do Luca? A gente tá gravando. Dá um oizinho ali. Um beijo. Te amo. Te amo. E por fim, o grupo dos óleos e das gorduras, que equivale a 1 colher de sopa de azeite, por exemplo, mas também na descrição vão estar todos os alimentos desse grupo e as respectivas quantidades. Então, em resumo, as porções elas são super úteis para que a gente consiga padronizar o consumo. Então, cereais, vegetais folhosos, legumes e verduras, oleaginosas, leguminosas, carnes, chocolate e doces em pasta. Então, se esse vídeo te ajudou, se você conseguiu entender de uma vez por todas o que significa quando alguém fala sobre porção de alimento com você, deixa seu like, comenta o que você achou, não esquece de mandar esse vídeo para quem pode se beneficiar desse tipo de conteúdo e a gente se vê no próximo. Um beijo! E como é que faz? A pessoa põe na mão, depois põe no prato? Oi? Ela cozinha, bota na mão e fala... Assim, ó. Ah, come uma mão. Pode ser assim também.
Nunca consegui fazer isso. Vocês conseguem? Sim. No caso, você arranca o dedo, bota na panela e come. Isso. Aí você acabou de comer e tá assim. O grupo dos açúcares, a gente consegue mensurar com um dedinho assim. Pode ser assim?